Diga Apocalipse. Um grito de esperança. Eu sei que ao falarmos dessas coisas, nós somos transportados para a promessa de uma eternidade com o Senhor. E é para acontecer isso mesmo, evidentemente. Minha esposa essa semana contava para nós, como família, um dado. Provavelmente Thomas Edison, o grande inventor, quando estava em coma, voltou do coma, na verdade, abriu os olhos, teria aberto os olhos e dito: é muito bonito do lado de lá. E pouco tempo depois, ele veio mesmo a falecer. É muito bonito do lado de lá. Hoje nós mergulhamos em Apocalipse. Confesso a vocês, meus irmãos, que a minha maior preocupação é que tudo seja absolutamente compreensível. Esse é o meu maior desejo, que todos saiamos daqui, desde as crianças aos adultos, aos velhos, todos entendendo essas coisas. Na verdade, nós estamos finalizando hoje a introdução, mas aprofundando essa introdução. Vamos começar a ver alguma coisa no capítulo 1 de Apocalipse, é verdade, no texto do Apocalipse. Mas nós temos uma longa jornada pela frente e precisamos novamente voltar aos pressupostos, na verdade, avançar nos pressupostos que vão nos conduzir nessa longa jornada. Quem está com fome de Deus, diga amém. Porque eu não vou ficar plantando bananeira, não vou ficar pedindo glória e aleluia de vocês toda hora. Eu vou ministrar a palavra de Deus. E eu preciso, e o Espírito Santo quer que nós todos vamos juntos nesse mergulho. Ok? O primeiro pressuposto, eu preciso começar com uma carta do nosso querido reformador Martinho Lutero. Essa carta ele remeteu aos vereadores de todas as cidades da Alemanha, no ano de 1524. E nessa carta ele cita a importância do estudo do grego do Novo Testamento. Então a gente entra no primeiro pressuposto dessa noite, que é o recurso linguístico. Para você que está anotando, é mesmo o recurso linguístico. Então vamos ao trecho da carta de Martinho Lutero para os vereadores de todas as cidades da Alemanha, no ano de 1524. Um trecho. Dizia Lutero: ainda que o Evangelho... Observação, para Lutero, o Novo Testamento inteiro é Evangelho, tá ok? Não apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo o Novo Testamento. Dizia ele: ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas, e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Usando o quê? Idiomas, usando línguas. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também por aprender esses idiomas. Porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as suas escrituras nessas duas línguas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre todos os outros, para que neles fosse escrita a sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros. Olhando para os desafios peculiares do estudo do hebraico e do estudo do grego, as duas línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, Velho Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego koiné, tendo em vista, é claro, os desafios próprios em se estudar, por exemplo, o Novo Testamento na língua original, uma língua que durou de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, ou seja, uma língua morta, não é mais falada hoje, a língua na qual foi escrito o Novo Testamento, grego koiné, morreu.
Sem ignorar, é claro, a enorme erudição de Martinho Lutero. Martinho Lutero era profundo conhecedor de grego, hebraico, latim, alemão, inglês e uma série de outros idiomas. Eu acrescentaria ao final da fala do Dr. Martinho as seguintes palavras: ainda mais quando nos propomos a ensiná-las, ou a ensinar a Bíblia. Então, para aqueles que são chamados para ensinarem a Escritura, realmente Martinho Lutero nos dá um flash muito importante. É fundamental que por diversas vezes a gente retorne para as línguas originais. Não dá para se escapar disso. Com grande frequência, ao longo do estudo de Apocalipse, nós vamos forçosamente nos voltar para o grego, para a língua original do Novo Testamento. Não teremos como escapar disso, para uma compreensão mais precisa do sentido do texto. Amém? Segunda verdade, Provérbios capítulo 4, verso 18 diz, e minha esposa citou esse texto aqui hoje: a vereda do justo é como a luz da alvorada, da aurora, que brilha cada vez mais, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até a plena claridade do dia. O segundo pressuposto é o recurso hermenêutico. Essa afirmação de Provérbios 4,18, é claro que ela tem implicações para a nossa jornada pessoal, para a nossa caminhada pessoal na fé. Mas também, evidentemente, é claríssimo, que esse verso tem implicações para a história do cristianismo, para a dogmática, para a doutrina cristã, a teologia sistemática. A compreensão da palavra de Deus, se ela precisa ser maior na caminhada de cada pessoa, com o passar do tempo, é evidente que ela também precisa ser maior para a igreja de Cristo como um todo, com o passar do tempo. Porque a igreja de Cristo é feita de pessoas. Esse é um princípio hermenêutico. Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto. Para nós, entenderemos assim hermenêutica aqui. Esse é um princípio famoso da hermenêutica que se chama revelação progressiva. Ou seja, hoje eu preciso saber mais acerca do Senhor do que eu sabia ontem, e amanhã preciso conhecê-lo mais que hoje. Só que esse princípio da revelação progressiva, ele tem os seus desdobramentos também. O primeiro deles é o seguinte: Deus, como Pai perfeito que é, me diz hoje coisas que ontem eu não teria condição de ouvir. O princípio da revelação progressiva também toca diretamente a fala de Deus. Aliás, Jesus vai dizer para os apóstolos: há ainda outras coisas que eu tenho para dizer a vocês, mas vocês não podem ouvir. Então diga para o seu irmão, por favor, para a gente guardar isso aí: a revelação é progressiva. O segundo desdobramento, além disso tocar a fala de Deus diretamente, hoje eu, como filho de Deus, sou evidentemente, ou tenho que ser capaz de compreendê-lo como ontem não compreendi. Então, os dois grandes desdobramentos do pressuposto da revelação progressiva dentro da hermenêutica: Deus, como Pai perfeito que é, diz-me hoje coisas que ontem eu não teria condição de ouvir. E hoje eu, como filho de Deus, sou capaz de compreender meu Pai como ontem eu não podia compreender. Isso afeta, inclusive, a nossa maneira de, usando o recurso hermenêutico, olhar para o que os pais da igreja, o período chamado patrística, o que os pais da igreja falaram sobre Apocalipse. E nós vamos usar esse recurso ao longo das mensagens. O período da patrística vai até aproximadamente metade para o fim do 4º século da nossa era.
Quando nós nos voltarmos, por exemplo, para falas de Santo Agostinho e de tantos outros da patrística, não vou citá-los aqui agora, nós precisamos avançar na compreensão bíblica, mas sem sermos simplistas a ponto de dizermos: fiquemos com o que os pais diziam nesse assunto. Ficaremos se a continuação da revelação e da compreensão da revelação solidificou aquilo que os pais diziam. Então os pais da igreja serão para nós um ponto de partida, não um ponto de chegada. A gente volta para eles, porque a revelação é progressiva, depois deles muita coisa ainda veio. Até os nossos dias a teologia está crescendo na compreensão da Escritura. Aliás, cada um de nós estamos crescendo na compreensão da Escritura, não é verdade? O terceiro pressuposto, além do recurso linguístico, além do recurso hermenêutico, na verdade, esse terceiro está dentro do recurso hermenêutico, mas eu quero ser mais específico nesse terceiro pressuposto, é o texto profético. Apocalipse 1, verso 1 diz que o que será dito para nós se refere às coisas que devem acontecer em breve. Diga comigo, coisas que devem acontecer em breve. Ou seja, o texto é profético, ele se autodeclara profético. Ele fala sobre coisas que hão de vir. E em se tratando de um texto profético, o princípio da revelação progressiva agora salta aos olhos. Presta atenção. Frequentemente, uma profecia só é plenamente compreendida depois que ela se cumpre. Há um exemplo clássico disso no início do Evangelho de Mateus. Frequentemente, e a gente está falando isso, claro, com referência ao Apocalipse, frequentemente, uma profecia só é plenamente compreendida depois que ela se cumpre. Quando os magos do Oriente seguiram a estrela de Belém, e Deus usa os astros para falar àqueles homens que consultavam os astros, mas agora eles não estão consultando os astros, eles não estão fazendo predições futuras, eles apenas estão acompanhando um sinal que já está dado por Deus. Não há astrologia, no sentido mais estrito do termo aqui. Quando os magos do Oriente seguem a estrela até Belém, eles chegam à cidade perguntando onde havia nascido o rei dos judeus. Herodes, o grande, que era o governador da Judéia, que era chamado de o rei dos judeus pelos próprios romanos, a Herodes não havia nascido naquela época filho algum. E Herodes fica perturbado com isso. Os magos vêm do Oriente dizendo que nasceu o rei dos judeus. Herodes é o rei. E diz, ué, minha mulher não teve filho nenhum, que assunto é esse? Estão procurando quem? Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, vai nos contar a história. Eu vou trecho a trecho, porque há pelo menos 3 profecias claramente citadas aqui nesse texto. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Verso 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Aqui, os religiosos, escribas, príncipes do povo,
dizem para Herodes, com todas as letras, as palavras até da profecia de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, e tu, Belém, Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo Israel, que vive, na verdade o governador não, o povo que vive desde a eternidade. Claramente identificada a profecia, Herodes vai tomar providências para que em Belém da Judéia, esse tal rei, que seria rei no lugar da dinastia herodiana, já que não havia nascido ninguém, isso na cabeça de Herodes, na sua casa para dar continuidade à sua dinastia, Herodes vai tomar providências para que essa profecia não se cumpra. Verso 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, participai-mo, contem para mim, para que também eu vá e o adore. Era uma cobra, né, irmãos? E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá, fica lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Segunda profecia, do Egito chamei o meu filho. O trecho citado, muito provavelmente, aqui Mateus fala que para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta. Entretanto, nós temos um texto escrito, profético, Oséias capítulo 11, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles, olha só, a mudança do pronome pessoal, de ele para eles. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se. Não vão de novo para o cativeiro? Olha que interessante. Se lá em Miqueias está clara a referência ao nascimento de Jesus em Belém, agora em Oséias a gente tem uma profecia com pelo menos 2 tempos proféticos. O assunto inicial de Oséias é claramente Israel. O texto, no início, ao dizer: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, e aí Deus vai fazer um lamento, é clara a referência à libertação do Egito. Quem olhasse para esse texto no Antigo Testamento, jamais
diria que esse texto estava falando de onde Jesus viria por causa de uma fuga. Não há nem indício disso na profecia, diga-se de passagem. Só se entenderia essa palavra depois do seu cuidado com isso, quando a gente fala de profecia. O texto é, em princípio, narrativa de coisas passadas. É mesmo um relato do amor de Deus por Israel. É mesmo uma referência nos profetas sobre uma história de libertação que o povo, ou da qual o povo já estava se esquecendo. E Deus diz: eu sou como um marido ciumento que chama, que convida, que diz: volta Israel. Interessante que em Oséias o Senhor faz uma referência à fala de Deus, dele mesmo, o Senhor, com Moisés lá na sarça. Quando Deus chama Moisés, quando Deus diz para Moisés: vai para o Egito, Êxodo 4:22, o Senhor diz: assim diz o Senhor, Deus falando com Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. Quem olhasse para a profecia de Oséias diria: é Israel. Mateus diz: o cumprimento maior dessas coisas é Jesus voltando do Egito, porque Herodes morreu. Quem diria isso no Antigo Testamento? Ninguém. Aqui, a gente retorna a um conceito que foi citado na última terça-feira: a transtemporalidade ou intertemporalidade da profecia. Por vezes a profecia é mesmo palavra que atravessa o tempo. Não existem apenas profecias cuja compreensão só acontece, ou cuja clara compreensão só acontece no seu cumprimento. Há mesmo palavras proféticas, isso aqui em Oséias e Mateus está clarificando para nós essa verdade. Há mesmo palavras proféticas que se referem a mais de um acontecimento, portanto, a mais de um tempo. A última profecia citada em Mateus capítulo 2, a terceira, aparece aqui no verso 16, ou do verso 16 em diante. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, já que os magos foram avisados pelo Senhor de que Herodes não queria adorar o menino coisíssima nenhuma, queria era matá-lo, os magos foram embora por outro caminho, não foram até Herodes dizer onde ele poderia achar o menino, foram embora, avisados pelo Senhor. Então Herodes, diz o verso 16, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, os arredores da vila de Belém, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ele descobre então que os magos foram embora, o tempo passou, a criança já deve ter até 2 anos de idade. Ele manda seus servos, certamente soldados, irem lá e fazerem essa carnificina na vila de Belém. Verso 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Agora está sendo dito até qual é o profeta. 3 profecias mencionadas em Mateus capítulo 2, a terceira com o nome de quem falou no Antigo Testamento a coisa. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. A referência é clara, o profeta é Jeremias. O trecho a que Mateus se refere é Jeremias 31. Deus abençoe essas vidas. Jeremias 31, eu vou ler o verso 1, o verso 13, 14, 15 e 16. Ouça: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo.
Isso é bom ou ruim, irmãos? Maravilhoso. Serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Verso 13, aliás, tem até canção baseada nesse verso 13. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Olha só, na sequência, verso seguinte agora, verso 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Olha. O texto vem falando uma série de coisas maravilhosas, se vocês lerem desde o verso 1 até aqui o verso 14. Entramos no verso 15. Há uma quebra abrupta na profecia. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Isso é bom ou ruim? Terrível. Verso 16. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Meu Deus. Que isso? E as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles, os filhos, evidentemente os que não morreram, voltarão da terra do inimigo. Isso é profecia, viu, irmãos? Aí a gente brinca, mas o negócio é sério, o mistério é profundo. Profecia tem que ter dom para interpretar, porque o mistério é profundo. O que é isso? Que quebra? O que aconteceu aqui, meu Deus? Jeremias 31, verso 15. Pá, entrou uma coisa que não tinha nada a ver com a história. E de cara, o texto já apresenta o enigma. O verso 15, me ajudem. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Quem chora seus filhos? Qual é o nome da mulher? Ué, que assunto é esse? Raquel chorando seus filhos? Até onde bem a gente se lembra, o livro de Gênesis, no capítulo 35, verso 18, diz que Raquel foi quem morreu quando seu segundo filho, Benjamim, nasceu. Raquel não ficou sem filhos. José e Benjamim é que ficaram sem sua mãe. Então essa profecia de Jeremias está falando do quê? Que negócio é esse? Além de ser profecia, essa palavra do profeta Jeremias, no capítulo 31 do livro que leva seu nome, verso 15, é profecia baseada em alegoria. Além de ser profecia, é linguagem simbólica, ilustrativa. É a mãe que chora seus filhos em Ramá, coisa que Raquel nunca viveu. Raquel tinha sido esposa do patriarca Jacó, mãe de José. José não teve tribo, mas os seus filhos sim foram pais de tribos, Efraim e Manassés, como bem sabemos. Ambas as tribos do reino do norte. Então, quando o reino se dividiu com Roboão e Jeroboão, os filhos de José, na verdade os descendentes dos filhos de José, as tribos de Efraim e Manassés, ficaram com Roboão, ficaram com Jeroboão no norte. Benjamim, o segundo e último filho de Raquel, a tribo de Benjamim compunha junto com a tribo de Judá, na verdade Judá-Simeão. Simeão se fundiu com Judá, né? Na verdade, até o território de Simeão era dentro do território de Judá. Coisa mais engraçada se você olhar o mapa das tribos. É uma tribo dentro de outra tribo. Benjamim, junto com Judá-Simeão, compunha o reino do sul.
Preste atenção. O texto diz que Raquel chora seus filhos. Benjamim, filho de Raquel, se tornou pai de uma tribo do reino do sul. José, filho de Raquel, se tornou pai de 2 rapazes que se tornaram patriarcas de 2 tribos do reino do norte. Ou seja, Raquel, curiosamente, é mesmo ancestral, ligada tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Ramá, obrigado, meu bem, que aparece aqui na profecia, é uma cidade situada a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Você pode ler depois em casa. Dá a entender que de Ramá os prisioneiros foram deportados para a Babilônia. Ramá se transformou num grande centro de gente escravizada. Em Ramá, Judá choraria. Agora, por que choraria no ano 586? A profecia de Jeremias, capítulo 31, está se cumprindo no capítulo 40 de Jeremias, versos 1 a 3. Em diante. Por que eles chorariam? 586 a.C. A Bíblia diz que quando a Babilônia entrou em Jerusalém, entrou em Israel, derrubou Jerusalém, todos os nobres de Judá foram mortos. Todos os filhos do rei Jeoaquim foram mortos. O rei teve os seus 2 olhos arrancados pelo rei da Babilônia. Então viu os filhos serem mortos e depois ficou cego. Os prisioneiros em Ramá chorariam esse fato terrível. As portas de Jerusalém queimadas a fogo, os nobres todos mortos, a Bíblia diz. O rei cego, os filhos do rei mortos, uma dinastia caiu. Mas também choraria um fato que era notório. 722 a.C., ou seja, mais ou menos 140 anos antes. O reino do norte tinha ido cativo para a Síria e de lá nunca mais voltou. Raquel chorando em Ramá. Raquel é um símbolo do Israel que não tem mais reino do norte, que não tem mais os nobres do reino do sul, nem os filhos do rei e nem o rei. Isso é sul e norte que rejeitaram a Deus, ficando diante dos inimigos, primeiro a Síria, depois a Babilônia, ficando diante dos inimigos sem ter quem livre do ataque do mal. Para o reino do sul, houve ainda esperança, e essa fala aparece aqui na continuação do texto de Jeremias 31. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Isso só se refere ao sul. Quem morreu, morreu. Quem do sul foi levado cativo, voltaria. Ano 816 a.C., ou seja, cumprindo-se a profecia dos 70 anos, muita gente volta para Jerusalém e vai repovoar. A profecia completa de Jeremias não fala de sofrimento, é verdade. Fala depois de restauração do reino do sul. Mas o verso 15, que fala sobre o choro em Ramá, no campo de prisioneiros, é aplicado por Mateus para falar da matança dos inocentes em Belém. Hã? Eu li para vocês a continuidade, versos 16 e 17, reprime a voz de choro, etc. Os seus filhos voltarão para o seu país. Nós, ainda que a gente olhe para Jeremias 31, 15, sendo aplicado por Mateus à matança dos inocentes em Belém por Herodes, vamos derivar. Enquanto Herodes mata as crianças,
está também se operando, está também sendo operada em Israel uma grande obra de salvação. Ali nas redondezas, Jesus, salvação para todos, foge para a terra do Egito. E muitos que estariam sem esperança alguma, a partir da crueldade de Herodes o Grande, a quem Joséfo chamou de homem extremamente perverso e louco. Muitos encontrariam no Messias a esperança que lhes faltava. A compreensão de profecias, por vezes, só vai se dar nos seus cumprimentos. Olha para o seu irmão e diga: cuidado com as profecias. A Bíblia não diz para a gente descrer, a Bíblia diz para a gente julgar, é para guardar no coração, e é para pedir ao Senhor: Senhor, me mostra que negócio é esse, o que é isso? E esperar o tempo do cumprimento. Avancemos, meus irmãos. Apocalipse capítulo 1. Eu gostaria que nós repetíssemos isso juntos. Agora entramos no texto propriamente dito da profecia apocalíptica. E eu vou entrar nisso aí só com gente que está faminta para estudar essa profecia, esse livro de profecia que é o Apocalipse. Tem gente faminta aí? Amém. Aleluia. Todas essas ressalvas, as de hoje, as de terça passada e outras que virão ao longo do estudo, são absolutamente necessárias, tendo em vista o sem número de teorias que desrespeitam essas regras, surgiram em cima do Apocalipse. O Apocalipse virou, como brinquei com vocês na terça-feira passada, quase que um livro de terror, como se a Bíblia finalizasse com um livro de terror. Não é isso, ok? Será que a gente consegue repetir isso aí? 3 versículos. A gente vai ficar com 4 versículos. Eu vou citar trechos longos para vocês repetirem, como se a gente estivesse fazendo juntos a leitura de Apocalipse 1, de 1 a 4, na NVI, Nova Versão Internacional. Na verdade, agora vamos só até o verso 3. Vamos juntos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e diga: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quem lê é feliz. Quem ouve a leitura, e aqui a referência que João faz é a leitura pública do texto, é feliz. É bem-aventurado, é makarioi, é a mesma expressão que é traduzida lá nas bem-aventuranças, makarioi. Tem a bênção de Deus. Quem tem contato, quem ouve, quem lê, quem guarda as palavras dessa profecia. Não é por capricho, é por necessidade. Eu quero ler para vocês somente o verso 1, não em português. Apocalipse Jesu Cristo, Renedoken, autor hoteos deixai, tois doulos autu radei, genestai, entakei, kai esemanen, aposteilas, diatu angelu autu to doulo, autu ioane. Esse é o texto original, é o grego.
Apocalipse Iesu Cristo. Normalmente nós teríamos no grego Apocalipse tu Iesu Cristo. Nós não temos o tu. O que nós começamos a examinar, diz esse verso 1, é um apocalipse. É um desvendamento. É uma revelação. É uma coisa que vai se abrir agora. Mas a pergunta óbvia que nós precisamos fazer de cara é: que revelação? O que vai se abrir? O caso de Iesu Cristo. Iesu Cristo. Aqui é o caso genitivo. Em grego koiné, os substantivos são divididos em 8 casos. Esses casos vão dizer para nós qual é a função do substantivo, do nome, né? Substantivos são nomes das coisas. Qual é a função dos nomes nas frases? Nesse verso 1, o nome Jesus Cristo está no caso genitivo. Essa terminação, Iesu Cristo. O genitivo diz para nós de que natureza, qualidade ou tipo é a coisa. No nosso caso, revelação de Jesus Cristo. Estamos juntos? Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, preste atenção, a coisa revelada é Jesus Cristo. Outro sentido do caso genitivo é nos dizer de quem é a coisa. Então ele pode dizer para nós de que natureza, de que qualidade ou de que tipo a coisa é, ou dizer para nós de quem é a coisa. Em nosso caso, revelação de Jesus Cristo. Observa que a frase fica exatamente a mesma. Só que agora a gente está falando sobre uma revelação que pertence a Jesus Cristo. Ele não seria então a coisa revelada, ele seria quem revela. A segunda pergunta, então, que a gente precisa fazer, só olhando para o verso 1, é a seguinte: o que estamos lendo agora, a partir desse primeiro verso, é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, ou é uma revelação que pertence à pessoa de Jesus Cristo? É um apocalipse dele, no sentido de ser ele a coisa revelada, ou é um apocalipse que pertence a ele? Ele possui aquilo que ele revela. O problema é que ambas as traduções são absolutamente possíveis no texto grego. As duas são corretas. As duas estão seguindo o caso genitivo. A revelação é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, possibilidade 1. A revelação é uma revelação feita pela pessoa de Jesus Cristo, possibilidade 2. Tá certo. Talvez até o duplo sentido seja possível. E nós só vamos encontrar a resposta, é claro, no contexto do próprio texto de Apocalipse. É interessante que a versão de Portugal vai trazer à tona justamente a possibilidade dessa dupla perspectiva. Olha só. Versão de Portugal, o livro, o mesmo trecho. Este livro revela acontecimentos que hão de se dar num futuro próximo, dizendo respeito a Jesus Cristo. Essa revelação fala de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, diz a versão de Portugal.
e que Deus revelou por intermédio de João, seu servo, a quem foi enviado um anjo para lhe explicar o significado dessas coisas. E João dá aqui testemunho das palavras de Deus, do que foi revelado por Jesus Cristo, do que viu e ouviu. Felizes aqueles que lerem o conteúdo dessa profecia e também os que ouvirem e aceitarem tudo que nela está escrito, porque está próximo o tempo. A primeira nota de rodapé do livro de Apocalipse, na Bíblia de Jerusalém, diz a mesma coisa. Nota de rodapé. Apocalipse quer dizer revelação. Ela é feita por Jesus Cristo, é Ele quem revela, e se refere a Ele mesmo. Ele é a coisa revelada. Vamos dizer isso juntos? Revelação de Jesus Cristo. Estamos juntos no pensamento? Isso concorda com uma síntese que Paulo faz sobre toda a escatologia. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo faz uma síntese extrema sobre o que é o tempo do fim. Tudo se resume para Paulo em Cristo. O último dia para Paulo é o dia de Cristo, é o dia da manifestação de Cristo. O fim desta era é Cristo. Versos 7 e 8 de 1 Coríntios, capítulo 1. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis. Olha do que ele chama o fim: no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo. Todas as duras provações que os santos, ou a que os santos serão submetidos, são simplesmente, no dizer de Paulo, o dia de Cristo. Esse é o modo também pelo qual João, ou no qual João, que escreveu Apocalipse, faz teologia nos evangelhos e nas epístolas. João tem a mesma compreensão das coisas. Veja só, 1 de João capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João não está falando de coisas, ao falar de coisas ele está falando de Cristo. A vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. O nosso assunto, diz João, as coisas que vimos, as coisas que ouvimos, todas elas se resumem numa coisa: Cristo. Numa pessoa, Cristo. Coisa aqui está valendo, tá, gente? Mesmo para se referir ao Senhor, fica aí no campo da filosofia. A filosofia chama quase tudo de coisa. Então está valendo. João 1, verso 1. Complete. No princípio era o e o verbo. E o verbo era Deus. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem, verso 6, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Observa que João de novo está sintetizando tudo. Toda a narrativa dele é o relato sobre uma coisa, a luz. E Cristo é a luz. A mensagem de João nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse, é esta. O resumo de tudo que ele tem a dizer é isto: que todos creiam que Jesus é o Cristo, e por causa da fé em Cristo,
tenham vida eterna. Isso é o Evangelho de João, isso são as epístolas de João, isto é o Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo. João poderia dizer para nós, noutras palavras, algo do tipo: tudo que tenho a lhes dizer é sobre Cristo e por causa dele. Todas as coisas fantásticas que vi e relatei, que vi na ilha de Patmos, são Cristo, falam de Cristo, são por causa de Cristo. Vi os sofrimentos dos santos por causa de Cristo. Vi a vitória final da noiva por causa de Cristo. Vi a aparente vitória do mal por causa de Cristo. E vi a derrota total do mal por causa de Cristo. Vi a angústia das nações antes do juízo final por causa de Cristo. Vi as almas dos convertidos, ouvi vozes, ouvi cânticos, trombetas, vi anjos, tronos, livros, bestas, pragas terríveis, vi um grande testamento sendo aberto, avisos no céu e na terra, tudo isso para a glória e por causa de Cristo. O Apocalipse, diria João, fala de uma pessoa que virá como juiz de toda a terra e que até o último instante antes desse dia chegar, quer salvar. Seu nome é Jesus Cristo. Isto é Apocalipse Jesus Cristo.